Seguimos adiante, olha só, muitos outros temas, essa pauta aqui eu faço questão, porque acho que ela vai tocar não só em todos vocês, em todos aqui da bancada, é uma das grandes, enfim, indignações, até frustrações, que acho que todo mundo aqui compartilha com o momento do Brasil como um todo. Porque será que a gente está carentes, nós estamos carentes de heróis? Nós vimos isso com a volta do nome de Ayrton Senna aí para a discussão, nunca deixou, mas agora voltou com tudo aí, com o seriado da Netflix. Esse sim, um verdadeiro herói brasileiro. E por que atualmente damos tanto valor para qualquer pessoa que aparece na internet fazendo qualquer papagaiada e enfim, vira celebridade, né? A gente citou o exemplo da polêmica da mulher que negou ceder o assento no avião para uma criança. Deu o que falar. Hoje em dia está com mais seguidor que o Botafogo, para vocês terem uma noção, mais do que a Fernanda Torres, que está aí no Globo de Ouro. Ou também, enfim, essa onda de fama que vários assassinos, o próprio assassino do CEO nos Estados Unidos, de uma seguradora de saúde importante, está vivendo. Essa banda de idolatria, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Enfim, são muitas perguntas aqui que eu quero propor para ninguém mais, ninguém menos que o nosso mago de Maringá. O meu querido oráculo aí do Paraná, Guilherme Batilani. Olha ele aí, tá de volta. Sempre com a melhor. Bom dia. Fala, doutor. Bigodeira, hein? Olha a bigodeira ruiva do homem. Voltei para minha versão artista de novo. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Esse bigode de novela de época. André. Estamos carentes, né, de herói, né? O que você fala? Me fala, mas eu acho que esse fenômeno é mais agudo no Brasil. Qual é a tua leitura? Por quê? Culturalmente falando. Eu acho que, de fato, a gente está em falta de heróis que resolviam problemas ou que ganhavam alguma coisa, né? O Ayrton, por exemplo, foi um herói nacional e é até hoje. Quem não se emocionou e não chorou por toda a série tá morto por dentro. Eu chorei do primeiro e ao último. Eu torcia para ninguém aparecer na sala para ver a situação que eu tava no último episódio. E também os nossos heróis de 94. Foi nesse nível? Eu tava constrangido com o medo de alguém aparecer na sala para ver a minha situação. Porque tava... De fato, se você é brasileiro e não assistiu o episódio do Ayrton Senna ainda, assistam, por favor. Mas eu acho, André, que são dois fatores. A gente, de fato, tá com falta de heróis que resolvem, heróis que conquistam coisas em nível nacional ou global, como o Ayrton. Eu acho que os heróis também foram dissipados, foram pulverizados nos últimos anos. Antigamente a gente tinha uma emissora gigantesca que controlava quase toda a narrativa de herói e ela escolhia os nossos heróis e a gente absorvia. Agora, com a internet na mão de todo mundo, a gente tem outras possibilidades de construção de herói. E aí a gente tem o influenciador, a gente tem o funkeiro, a gente tem a moça do avião que não cedeu a cadeira para uma criança. A gente meio que vai escolhendo os nossos heróis na narrativa que eles mesmos constroem. Às vezes o cara bate na mulher dele, mas tá lá, que Deus abençoe a minha família todo dia. Todo mundo compra a ideia de que o cara é um herói. Então acho que são dois fatores. A falta de fato de heróis que resolvem problemas e conquistam grandes coisas, e também a possibilidade de cada um poder escolher uma narrativa diante dessa falta de herói. Vai que é sua, mano. Eu vou abrir uma discordância, porque nós estamos com a maior atleta olímpica da história do Brasil em plena atividade. Estou falando de Rebeca Andrade, que tem uma história absolutamente espetacular, veio de baixo, sem oportunidades e se tornou a maior medalhista olímpica da história do nosso país. Por que uma personagem como Rebeca Andrade não se torna uma grande heroína nacional? Porque, afinal de contas, não é falta de conquista, não é falta de uma história espetacular no caso dela. Então, eu não sei o que é que... Acho que ela não ocupe um lugar como esse. Porque eu acho que, como personagem, ela tem todos os elementos sem dúvida, para ser uma grande heroína nacional. Os ingredientes estão aí. Agora tem que ter todas as forças aí do terceiro setor, de publicidade e também da mídia como um todo, de fazer uma exaltação correspondente ao mérito que ela claramente tem. Enfim, tem essa parte de encantamento das massas e conquistar grandes plateias e multidões, passa também por um processo de valorizar e jogar luz nesses feitos, não é isso? Não, eu queria discordar do Mano agora também. E do Gui, né? Dos dois, né? Nossa! Alô, galera! E a pergunta é o seguinte, cara. Por que a gente precisa de herói? Nossa! Por que a gente precisa de herói? Porque a construção cultural é feita com pessoas de referência que ajudam a inspirar novas gerações a buscarem a melhor versão de si mesmas. Então, o herói, em todas as culturas, tem um papel importante. Mas tem o ponto anterior. Por que a gente precisa de herói?
né? Por que a gente precisa de alguém para inspirar, né, a evolução social, a evolução individual de alguém, né? Por que nós não podemos olhar para nós mesmos, né, e a partir desse modelo nosso, da nossa individualidade, a gente querer ser melhor, né, e querer ser e querer engrandecer, né, independente de modelos, independente de pessoas, né? O ponto que gerou na última semana, por exemplo, que eu achei interessante, que a heroína do Brasil, que foi a mulher que não cedeu o espaço para a criança, era uma pessoa normal, fazendo coisas ordinárias, né? Naturalmente, isso fez com que ela fosse alçada heroína, né? Então, o herói, na minha opinião, atual, contemporâneo, não é aquela pessoa que você se inspira, mas aquela pessoa que faz as coisas básicas, ordinárias. E isso é muito. Isso não é pouco. Isso, né? É interessante. Você terminou muito bem. Começou titubeando, terminou bem. Terminou bem. São os heróis invisíveis, né? Essa luta silenciosa de tantos entre nós, que vai desde o sujeito que tem que pegar aquelas cordas, aquelas estruturas em arranha-céu aqui em São Paulo para poder ficar lavando, enfim, o vidro de prédio, até o transista, o motorista de ônibus, o cozinheiro da escola. Esses são os heróis invisíveis entre nós. Mas, claro, vou partir para um rápido break, perdão aqui. Um rápido break só para quem está nos ouvindo. Sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Discussão tá boa. Vou contigo, Jess. Como é que a gente faz essa... O PP coloca, passou despercebido, mas é uma tese de um filósofo, do Nietzsche, né, PP? O PP se colocou ele mesmo como herói, né? Então, o Nietzsche tinha essa ideia de potência, não, que o indivíduo deveria se valorizar mais, né? Eu sou extraordinário. Tô brincando. O herói do PP é ele mesmo. Isso é interessante, Tem que falar. Mas eu acho que quando a gente olha para essa carência de herói, eu acho que enquanto sociedade a gente tem um pouco isso, é porque tá tudo muito espalhado nas redes sociais. Então, por exemplo, no caso da Jennifer, um fluxo de interesse sobre ela, e hoje ela estava num jatinho, então não precisa mais disputar a janela, agora está de jatinho. Está dando entrevista, está crescendo e falando, influenciando. Mas influenciando a quê? Influência não dá espaço no avião? Qual que é a influência que, enquanto sociedade, a gente está escolhendo no nosso cotidiano? E aí eu acho que a Rebeca é um bom caso de alguém que deveria sim nos inspirar. O Senna é um caso genuíno. O Senna me dá orgulho toda vez de ser brasileira que vocês imaginarem. Aonde eu vou no mundo, eu falo do Ayrton Senna. Agora... Porque assim, ele tem um padrão de heroísmo que eu acho que a gente precisa valorizar mais. Que é esse padrão do herói que te leva a superar seus limites. Que te leva e que te motiva e que pela inspiração dele, você cria um norte de sociedade. Então, eu acho que a função desses heróis, elas estão apagadas numa sociedade que tudo na rede social é vamos curtir, vamos acompanhar, e acaba que esse heroísmo antigo da televisão se perde um pouco. Vamos aplaudir a Jessie Peixoto. Olha só, cadê? Me acompanha, Boris, pelo amor de Deus. Não sou herói. Não me deixe só, agora sim. Ô Gui, mas interessante, né, cara, que pelo menos nos últimos 20, 30 anos, normalmente o brasileiro como um todo sempre projetou esse heroísmo em atletas. Né? Vai desde o Senna, o próprio Dunga ali no Tetra de 94, o Romário ali com aquela marra dele que resolvia, a própria jornada do herói, o arco do herói do Ronaldo, né? Que depois de ter o joelho dele virou geleca e recuperou e ganhou o Penta. Mais de uma vez, né? E ganhou o Penta com o cabelo cascão. Desde então, cara, Neymar até flertou com isso, mas enfim, deixou a desejar, muito polêmico, enfim. Por que atletas? Acho que é porque é um país... Nós estamos vivendo... A gente vive num país de terceiro mundo, né, André? Aqui a ciência não é valorizada, outros elementos também não são valorizados. E o jogador de futebol no Brasil era quase que a única possibilidade daquele menino pobre de favela mudar de vida e conseguir comprar uma casa para a mãe dele, mudar a vida dos amigos dele. Então o futebol e o esporte era quase que a única oportunidade da pessoa mudar de vida. Então a gente sempre se inspirou em pessoas que davam um norte pra gente. Eu acho que o Mano posicionou muito bem no que ele disse. Eu acho que a Rebeca é um baita resultado e a gente deveria estar se inspirando nesse resultado. Só que eu acho que aí entra o que eu falei. Como a narrativa está pulverizada hoje, a gente não foca numa pessoa só. Essa emissora poderia tranquilamente fazer a parte forte dela de lançar mais a Rebeca, falar mais a Rebeca, mas a internet ainda vai pulverizar. Então, eu acho que é isso, André. Eu acho que como o esporte é quase que a única oportunidade que o brasileiro tem de mudar de vida, a gente sempre vai ter atletas como referência de heroísmo, né?
É uma boa reflexão. PP, mano, querem falar? Tem um ponto que, eu tô lembrando aqui na minha época de colégio, né? Tinha um professor de filosofia que ele relativizava os ídolos, né? Ele fala assim, poxa, você acha que o Ayrton Senna é herói, né? Mas você faria a mesma coisa que ele faria ganhando 800 milhões de dólares na carreira? Todo mundo, claro que faria, né? Você acha, por exemplo, que a Rebeca, ela é uma heroína, né? Mas você acha, por exemplo, que a mãe dela, por exemplo, quando ouvisse o técnico dela, quando ela era mais nova, falando que ela tinha capacidade de ser campeã olímpica, você também não largaria tudo para acudir e fazer ela ascender no esporte? Então ele tentava buscar esse exercício, relativizando, né, a extraordinariedade dos heróis em geral, né, dos ídolos em geral, né? É um exercício interessante isso, né? Muito interessante. Cirúrgico aqui o nosso PP. Estamos de volta também para todo mundo nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio. Aqui com o nosso colunista Guilherme Batilani. Papo excelente, que é uma das questões, enfim, da modernidade no Brasil. Será que a gente está carente de heróis? Acho que está todo mundo de acordo que sim. PP está partindo aqui para o niilismo, que nada importa, não precisa de herói nenhum, você tem que ser o herói de si mesmo. Conversa tá boa. Seguimos aqui então com o Mano. Eu acho que essa pergunta sobre o caso da mãe da Rebeca Andrade é muito interessante e que, infelizmente, na maioria dos casos, a resposta é não. A maioria das famílias não faz o nível de sacrifício que foi feito em função de um potencial que, veja, era muito etéreo. Porque quantas vezes o potencial de uma criança de fazer algo que sai completamente da história da família não é tratado pela própria família como um sonho, um devaneio, uma coisa que infelizmente está muito distante. E aí nós temos, na minha visão, diversas Rebecas Andrades que não têm a oportunidade de se concretizar. Guizão, já vamos nos despedindo aqui. Quer fazer uma consideração final? Jogo rápido, a gente vai adiante aqui no Morning Show, agradecendo sempre a tua presença ilustre e maravilhosa aqui com a gente. Eu quero fazer sim, eu acho que o que o Mano falou faz muito sentido, porque geralmente santo de casa não faz milagre, né? Os nossos pais têm muita dificuldade de acreditar que a gente tem o potencial que o nosso sonho diz. E tem uma fala do Ayrton na entrevista do Roda Viva que me chamou muito a atenção e eu uso ela quase que todo dia. O Ayrton falava, primeiro você tem que se provar para depois conseguir apoio. E ele apanhou muito na Fórmula 1 para conseguir se provar, para conseguir a melhor equipe e depois o melhor carro. Então eu acho que a resposta tá aí, mano. A família geralmente não acredita até a sociedade reconhecer o filho. Aí quando reconhece, começa a acreditar. Então primeiro tem que se provar para depois conseguir o apoio. Perfeito. Terminamos aqui no auge. Saindo no auge só desse bloco, dessa pauta. Guizão, você é diferenciado. Obrigado pela presença. Tamo junto.